Olá, meu nome é Dayana Moscardi dos Santos, eu sou bióloga, sou doutora em ciências na área de concentração de oceanografia química e trabalho com a determinação de contaminantes orgânicos em matrizes ambientais. Nesse webinar, então, dentro do contexto dos fármacos no ambiente aquático, eu vou abordar, então, a determinação desses compostos em sistemas aquáticos, envolvendo, então, algumas estratégias que necessitam ser levadas em consideração, assim como os desafios para a quantificação química desses compostos. Bom, os fármacos, também conhecidos como compostos farmaceuticamente ativos, eles são constituintes químicos que se caracterizam por sua atividade no funcionamento do organismo humano e também animal, e seu uso pode variar de local para local, dependendo das práticas culturais ou das necessidades relacionadas à saúde e bem-estar. Então, com o aumento da população e também atrelado ao seu uso diversificado em diferentes áreas terapêuticas, esses compostos têm entrado no ambiente aquático, atingindo organismos considerados não-alvo e até mesmo trazendo danos à saúde humana, sendo considerados como um risco ao ecossistema como um todo. Bom, em 2017, o uso desses compostos farmacêuticos envolveu um grande mercado, com vendas superando os 300 bilhões de dólares. Sendo assim, então, esse mercado, em constante crescimento, ele é verificado também aqui no Brasil, que ocupa o 6º lugar no ranking da indústria farmacêutica, e que contribui, então, para o crescimento de 12% ao ano relacionado à América Latina. Entretanto, não somente a produção, mas também o consumo desses fármacos leva a preocupação no entorno do seu ciclo de vida e sua disposição final, e consequente, então, entrada ao sistema aquático. Bom, esses fármacos, eles costumam entrar no ambiente aquático, principalmente a partir dos efluentes urbanos, hospitalares e da indústria farmacêutica, que são levados, então, para as estações de tratamento de esgoto, onde recebem diferentes tratamentos, e são despejados em rios ou em emissários submarinos, no caso de ambientes marinhos costeiros. Outra forma de entrada ocorre através da disposição incorreta dos resíduos sólidos em aterros que não estejam preparados para o recebimento desses resíduos, que são considerados como resíduos perigosos. Assim, esses compostos eles podem ser lixiviados e atingir os lençóis freáticos, sendo transportados então para corpos hídricos utilizados para captação de água de consumo, em estações de tratamento de água. Outra fonte de fármacos para o sistema envolve o seu uso veterinário, então em aplicações e criações de animais, e que podem estar presentes então no adubo, que será utilizado como fertilizante em plantações. A entrada no solo também pode ser proveniente do reaproveitamento do lodo de esgoto, proveniente das estações de tratamento de esgoto, utilizado então como fertilizante agrícola. Entretanto, ainda existe uma forma direta de entrada desses fármacos no ambiente, que ocorre a partir do despejo, então, de efluentes in natura, sem que ocorra nenhum tipo de tratamento. Bom, a excreção dos fármacos, ela pode se dar em decorrência de diversos processos de transformação, relacionados ao metabolismo humano e animal, onde reações de oxidação, redução e de hidrólise, associadas também às reações de conjugação, elas são as responsáveis pela transformação desses compostos ativos em seus metabólitos, que normalmente não são ativos, mas que também podem possuir igual ou maior atividade do que o fármaco original. Bom, nas estações de tratamento de esgoto, os efluentes contendo esses compostos, eles sofrem também alguns processos de transformação, dependendo da eficiência do tratamento empregado para a remoção. Também depende de sua persistência individual, que está relacionada às suas propriedades físico-químicas, assim como o seu comportamento de sorção. Nessas estações de tratamento de esgoto, os fármacos eles podem ser dispostos de 3 formas. Eles podem ser mineralizados, ou seja, eles podem ser transformados por micro-organismos em CO2 e água, como o que ocorre com a aspirina. Podem também permanecer no efluente líquido, em baixas ou elevadas concentrações, dependendo da sua polaridade, hidrofobicidade, e ainda pode permanecer associado ao lodo de esgoto, fato que é observado então para compostos que possuem um log de KOW superior a 3. É importante verificar então que a entrada desses compostos no ambiente aquático, ela se dá de 2 maneiras. Quando ocorre, então, a destinação inadequada desses compostos, existe uma maior entrada do fármaco original para o sistema. Entretanto, quando a entrada se dá a partir do metabolismo ou dos efluentes,
então ocorre uma maior concentração dos produtos de transformação do que o fármaco original nesses sistemas aquáticos. Um exemplo de fármaco que passa por esse processo de transformação é a carbamazepina. A carbamazepina é um fármaco utilizado para o tratamento de epilepsia e também desordens neuropáticas, e ele entra no ambiente principalmente na forma de seu metabólito, que é o 10,11-epóxito, que é rapidamente convertido a diol. Assim, apenas 3% dessa droga ela é excretada em sua forma original, e no ambiente é possível detectar seus metabólitos em concentrações 3 vezes maiores do que a carbamazepina. Bom, sendo assim, a persistência desses fármacos no ambiente, ela está diretamente associada à sua entrada constante, mas também está relacionada às propriedades físico-químicas de cada composto e também à matriz que irá receber esses fármacos, né? Sendo assim, dentre as propriedades físico-químicas importantes, destacam-se a solubilidade desses compostos, assim como a constante de dissociação ácida e sua forma de ionização e dissociação da molécula, ou ainda de acordo com a sua hidrofobicidade, o seu log de KOW. Dessa forma, então, ao chegar no ambiente aquático, os fármacos eles podem ser degradados na coluna d'água por processos de fotodegradação ou hidrólise, podem ser transportados para regiões um pouco mais afastadas do seu ponto de lançamento, podem estar associados ao material particulado em suspensão e ser então depositados nas camadas superficiais do sedimento. Uma vez no sedimento, podem sofrer processos de biodegradação ou também de ressuspensão, e estando disponíveis na fase aquosa ou nos sedimentos, eles podem também ser assimilados através do processo de bioconcentração ou bioacumulação por organismos. Bom, mas por que todos esses fatores influenciam na determinação química desses compostos no ambiente? Bom, é que a partir do momento que você precisa selecionar qual fármaco vai ser quantificado, e em qual matriz ele vai ser quantificado, você precisa saber todas essas etapas, né? O seu uso local, o metabolismo desse fármaco, como ele vai ser liberado, excretado na sua forma original ou nos seus produtos de transformação, como ocorre a transformação nas estações de tratamento de esgoto, quais são as propriedades físico-químicas e como ele vai estar disperso no ambiente aquático. Para auxiliar, então, nessa estratégia, né, na determinação dessa estratégia, existem alguns estudos de predição que são realizados em laboratório e que estão associados, então, aos processos de degradação, como fotodegradação, processos oxidativos avançados e de biodegradação, assim como estudos de sorção e desorção e de bioacessibilidade e de biodisponibilidade, e que podem auxiliar, então, na escolha desse analito e dessa matriz a ser analisada. Bom, uma vez que a matriz e o analito foram selecionados, existem ainda estratégias que referem-se às etapas de amostragem e também da parte de determinação propriamente dita, e que envolvem, então, os processos de extração, remoção de interferentes, separação, identificação e controle de qualidade. Então, essas duas estratégias de amostragem e de determinação, que são os grandes desafios relacionados à determinação química desses fármacos no ambiente aquático. Bom, a amostragem, ela é uma etapa primordial da determinação química e ela influencia diretamente a determinação final dos compostos. Então, qualquer planejamento fora de um controle de qualidade ideal pode prejudicar a confiabilidade dos dados gerados na quantificação. Então, a amostragem deve ser planejada baseada na escolha do analito ou produto de transformação, baseado em sua expectativa de concentração, para que a matriz ela possa ser amostrada em um volume ou uma quantidade onde o analito possa ser quantificado utilizando-se o procedimento analítico disponível para realizar essa análise. Também é necessário verificar a representatividade da amostra, assim como como será feita essa amostragem? Será feita de forma aleatória, sistemática, uma amostragem composta ou será utilizado algum tipo de dispositivo de amostragem passiva? E relacionado aos fármacos também existe o fator da sazonalidade que precisa ser levado em consideração dentro desse planejamento, né, amostral. Bom, as amostras, elas normalmente passam por um processo de pré-tratamento,
No caso das amostras líquidas, existe o processo de filtração, onde ocorre a remoção da fração particulada dessa amostra, e também a acidificação, para evitar, então, perdas por degradação até que essa amostra atinja o laboratório e seja analisada. Procedimentos, normalmente, eles são liofilizados e também são peneirados, para que ocorra uma maior homogeneidade dessa amostra a ser analisada. Bom, uma vez amostrada, então as amostras vão passar pelo processo de extração. Existem diversas técnicas para extração de fármacos em amostras ambientais, sendo as mais utilizadas a extração em fase sólida, a microextração em fase sólida, a microextração dispersiva líquido-líquido e a metodologia Catchers. Existem também metodologias mais antigas, que dizem respeito à extração líquido-líquido e também àquela extração utilizando-se ultrassom. Bom, a extração em fase sólida ela é realizada utilizando-se principalmente cartuchos comerciais, contendo adsorventes de fase reversa, como C18, Strata X e Oasis HLB. Atualmente, também polímeros sintéticos dotados de sítios específicos de reconhecimento, que são os polímeros molecularmente impressos, também vêm sendo bastante utilizados devido à sua maior seletividade. Bom, a extração em fase sólida, ela apresenta boas recuperações dos analitos, assim como uma boa reprodutibilidade, além de possuir uma grande vantagem de ser uma técnica de pré-concentração eficiente, onde grande volume de amostras, eles podem ser percolados pelo cartucho, sendo eluídos com um baixo volume de solvente de diluição. Entretanto, essa técnica, embora seja a mais difundida dentre os estudos envolvendo análise de fármacos em matrizes aquosas, existem os pontos negativos dessa técnica e que incluem principalmente a sua baixa seletividade, né, onde interferentes também podem ser coextraídos e prejudicar a recuperação do fármaco de interesse, além de ser uma técnica que necessita de grande atenção na etapa de extração, para que o adsorvente não seque, e o preço atrelado à compra desses cartuchos comerciais. Outra técnica de extração para fármacos inclui, então, a microextração em fase sólida, que consiste na utilização de fibras poliméricas de diferentes composições e que absorvem o analito presente na amostra por imersão direta ou através da utilização do headspace, a partir da derivatização dos analitos e sorção na fibra não imersa na solução. Bom, a vantagem desse método diz respeito à otimização do tempo e do processo de extração e à utilização de pouco ou nenhum solvente. Entretanto, a sua desvantagem diz respeito ao baixo volume de amostra que pode ser utilizado quando comparado à extração de fase sólida, e também o preço da análise. Já a microextração líquido-líquido dispersiva, ela baseia-se na combinação de um solvente dispersante e um extrator, na amostra contendo o analito, e que auxilia na migração do fármaco para o solvente extrator, que após a etapa de centrifugação permanece no fundo do tubo e é removido então para a análise. Essa técnica, ela também envolve um volume muito pequeno de solvente, sendo um processo de extração bastante otimizado e que possui elevadas recuperações. Ela pode também ser combinada com outras técnicas, como o ultrassom para análise de fármacos. O ponto negativo diz respeito ao baixo volume de amostra utilizado, também se comparado à extração em fase sólida. Bom, o Catchers é uma técnica inicialmente utilizada para análise de pesticidas em alimentos, mas que também vem recebendo destaque na análise de amostras ambientais relacionadas aos contaminantes emergentes, como fármacos, principalmente considerando-se amostras sólidas, como sedimento e biota. Então, consiste na adição de agentes dispersivos, como amina primária e secundária, PSA, C18 e sulfato de magnésio para extração e cleanup da amostra. A sua vantagem, ela diz respeito à otimização do tempo e processo analítico, além do seu custo reduzido. A desvantagem é que nem todo o extrato é retirado em cada fase, então perde-se uma porção da alíquota do extrato de uma fase para outra, reduzindo então a sua capacidade de pré-concentração. Bom, em combinação, né, com a metodologia de extração, está a utilização de técnicas analíticas sensíveis e seletivas para os analitos de interesse. Então, as mais utilizadas para análise de fármacos são a cromatografia líquida e a gás,
sendo que o uso da cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, é bastante difundido, utilizando-se detectores como UV, fluorescência e arranjo de diodos. Entretanto, o acoplamento da cromatografia com a espectrometria de massas, ela pode permitir não apenas a detecção dos fármacos e seus produtos de transformação em baixas concentrações, mas também a sua identificação de uma forma mais precisa, através da fragmentação específica para cada analito. Então, assim, ocorre um aumento da sensibilidade e da seletividade na determinação dos compostos. Então, hoje em dia, espectrômetros de massa contendo analisadores do tipo triplo quadrupolo, ion trap e time of flight são bastante utilizados, sendo que o TOF, né, o time of flight, ele é considerado como uma medida bastante precisa para análise de compostos e é considerado também como uma espectrometria de massas de alta resolução, onde não apenas os fármacos são detectados de uma maneira bastante sensível e seletiva, mas também os seus produtos de transformação. Bom, sendo assim, a união de uma estratégia para determinação de fármacos envolve as etapas de amostragem, de extração e de análise, mas também está envolvida pelo uso das ferramentas de controle de qualidade analítico, tais como verificar então a linearidade do sistema, evitando os erros de quantificação, a precisão e exatidão do método a partir do uso de materiais de referência certificado ou de amostras fortificadas, a determinação de limites confiáveis de detecção e quantificação do método, além da análise do efeito matriz, observada principalmente na análise de amostras mais complexas, e também a utilização de surrogates, que são adicionados no início da análise para verificar, né, as perdas ao longo do processo de análise, tendo então a sua porcentagem de recuperação, ou também a utilização do padrão interno, para haver então um controle de injeção. Essas duas ferramentas, né, o uso de surrogates e padrão interno, são bastante utilizados e também recomendados. Bom, outro desafio relacionado à determinação de fármacos em amostras ambientais diz respeito ao desenvolvimento de um método que seja multiresíduos, ou seja, um método que seja capaz de detectar um maior número de compostos, utilizando-se então um único procedimento, né, e uma única análise. Então aqui existe um exemplo da utilização do método Catchers para a determinação de 15 fármacos em sedimentos marinhos provenientes das proximidades de emissários submarinos de esgoto, e sua análise por LC-MS-MS. Bom, nesse estudo, os fármacos investigados, eles envolvem, então, aqueles utilizados no tratamento de hipertensão, antimicrobianos, antidepressivos, filtros UV, drogas antivirais e também drogas psiquiátricas. Então, o que precisa ser levado em consideração no método multiresíduo está relacionado principalmente ao seu efeito matriz, que é o aumento ou a supressão do sinal analítico que ocorre na presença da matriz, quando você compara a curva preparada no solvente. Então, se esse efeito ele é superior a 10%, então existe um efeito matriz associado e as amostras elas precisam ser quantificadas com a curva preparada na matriz. Então, como a gente pode observar, existe um desempenho diferenciado para efeito matriz envolvendo os fármacos, em decorrência, então, de suas propriedades físico-químicas específicas e também as suas diferentes interações com a matriz. Além disso, a utilização de ensaios de recuperação, que verificam, então, a precisão e exatidão do método em 3 níveis de fortificação, também precisam ser realizados e também demonstram essa diferença de recuperação baseada nessas propriedades físico-químicas inerentes de cada fármaco. Bom, no Brasil, existem diversos estudos a respeito dos fármacos em matrizes ambientais. Dentre elas, a gente pode citar efluentes hospitalares, águas superficiais, sedimentos, saídas de efluentes de estações de tratamento de esgoto. E nesses estudos aqui selecionados, então, e que envolvem diferentes regiões do país, pode-se observar que existe
fármacos que se repetem, tais como o diclofenaco, a carbamazepina, também o ibuprofeno e diazepam, e além disso, drogas de, de abuso, né, de controle, drogas ilícitas, né, como a cocaína, também são observadas nessas amostras. Então, existe uma tendência de ocorrência de fármacos que está relacionada ao local de estudo e que precisa ser investigada, então, antes de haver, então, um planejamento de qual vai ser o fármaco a ser determinado e em qual matriz. Bom, para a determinação dessas amostras, esses estudos selecionados, então a metodologia mais utilizada foi a extração em fase sólida para amostras aquosas, né, que é a mais difundida, e a determinação foi realizada utilizando-se, então, cromatografia líquida e cromatografia a gás. Bom, sendo assim, os maiores desafios para a determinação desses compostos envolvem, primeiramente, a constante entrada de novos fármacos e seus produtos de degradação, né, seus produtos de transformação no ambiente, a seleção do fármaco e também da matriz a ser investigada, as estratégias de combinação de amostragem, extração e escolha do sistema analítico para determinação desses fármacos dentro de um limite de detecção, onde seja possível, né, a detecção desses compostos em níveis tão baixos como os encontrados no ambiente. Além disso, a seletividade e as ferramentas de controle de qualidade precisam ser levadas em consideração para que, então, a gente possa obter uma medida analítica de confiabilidade, né, que possa ser aplicada, então, nessas amostras ambientais. Bom, esses estudos, associados então aos estudos de toxicidade, eles servem como uma importante ferramenta para avaliação de risco desses fármacos no sistema aquático, principalmente aqui no Brasil e na América Latina como um todo, né, onde os processos de regulamentação ainda estão no início. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada pela atenção. Gostaria de agradecer também à doutora Luciane Maranho pelo convite e ao CETAC Latinoamérica pela oportunidade.